Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem e hoje nós vamos ler um texto no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículo 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mateus, escrevendo no seu Evangelho, uma mensagem que parece muito simples de se entender, traz uma mensagem muito esclarecida e fala acerca da preferência. Ninguém pode ter dois senhores, não é verdade? Ninguém pode ter duas mães, ninguém pode ter dois pais, ninguém pode ter duas mulheres, ninguém pode ter dois maridos. Por quê? Porque ou eu vou gostar mais de um, ou eu vou gostar mais do outro, ou eu vou gostar mais de A, ou eu vou gostar mais de B. Só que os dois senhores que Mateus fala aqui vai além dos exemplos que eu citei. Ele vai além de pessoas, ele vai além de comparativos entre A e B. Ele vai além de comparativos entre amigos, ele vai a uma escala que, na verdade, a mensagem que ele quer passar é transcendente, ele vai a patamar celestial. No final do versículo ele vai dizer: não podeis servir a Deus e às riquezas. O foco principal aqui é mostrar, na verdade, que Deus ele tem um princípio. E o princípio de Deus é muito simples. Deus ele exige a nossa dedicação, a nossa adoração e a nossa exclusividade. Deus ele não quer dividir você com ninguém. Deus ele não quer dividir você com mais nada. Ele quer que você seja exclusivamente dele, né? Ele quer que você seja exclusivamente vinculado a ele em todos os sentidos. Há em nosso meio pessoas que vivem divididas. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda estão divididas com a opção de vida que existe lá fora no mundo. Há pessoas que estão dentro da igreja e que estão divididas nos seus valores, nos seus princípios, nos seus planos de vida, nos seus sonhos, nas suas condutas. Há pessoas que entraram na igreja, mas a igreja não entrou nela. Aceitaram o Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. E essas pessoas são facilmente manuseadas em dois sentidos. Isso porque, ao mesmo tempo, ela quer servir a Deus, e isso é verídico, isso é verdadeiro. Contudo, entretanto, ela ainda tem um desvio para alguma outra coisa que não é Deus. Esta outra coisa não necessariamente é uma pessoa. Pode ser uma fraqueza que ela tem. Pode ser um vício, pode ser um desejo obscuro, pode ser uma necessidade de riqueza, uma necessidade de fama, uma necessidade de status, uma necessidade de estar enturmado, uma necessidade de sempre se dar bem, uma necessidade de estar em destaque, em evidência. Esta outra coisa, a qual nós podemos chamar de outro senhor, não é necessariamente alguém específico, mas pode ser os devaneios da vida, pode ser as concupiscências da carne, pode ser o desejo desenfreado de obter alguma outra coisa, mas esta coisa ela nem está nos planos de Deus, nem está no contexto que Deus nos apresentou através de Cristo. A partir daí, as pessoas tentam conciliar as duas coisas. Elas querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo que servem a Deus, querem servir seus próprios propósitos. O interessante disso é que isso vai gerar, em contraprocesso ou em contrapartida, uma fé que nós chamamos de fé customizada. Esta fé customizada é uma fé que é trabalhada individualmente para atender um público XYZ. Jesus ele vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a fé customizada dirá: venha do jeito que você está,
fique do jeito que você chegou e continue piorando até a falência. A fé customizada, ela vai quebrar os princípios divinos e vai trazer para aquela pessoa uma fé que abrace aquela necessidade extra-bíblica que ela tem. Então, é como se alguém quisesse aceitar a Jesus, mas a igreja vai dizer, olha, aqui na nossa igreja a gente tem os nossos padrões bíblicos e entre eles nós não praticamos a bebida, nós não bebemos. Aí a pessoa diz assim, então eu vou procurar uma igreja que eu possa beber, porque eu bebo e eu quero continuar bebendo. Não há renúncia, não há mudança, não há desapego, não há absolutamente nada de novo. Então ela procura uma fé customizada que vai aderir o hábito da bebida. E eu não estou falando do simples hábito de beber, mas estou falando desde o ato da bebida até o alcoolismo desenfreado. Então isso é o que? Fé customizada. Alguém vai dizer assim, eu até queria ser crente, mas aqui na igreja a gente não pode ir para balada à noite, né? Eu gosto de uma balada no final de semana. O que fará então? Aquela pessoa procurará uma fé customizada. Um outro Senhor que permite a ele trazer o costume de fora do mundo para dentro da igreja. Ao fazer isso, a igreja vai perdendo e vai diluindo a cada dia a sua própria identidade, ao ponto em que não sabemos quem é igreja e quem não é mais igreja. É preciso que nós estejamos alerta para que não adquiramos para nós mesmos o vício dos dois senhores. O vício de servir a Deus e a Baal. O vício de servir a Deus e procurar um desvio que me atenda, um desvio que me favoreça, um desvio que me acrescente, um desvio que me permita, um desvio que me dê liberdade. Paulo, escrevendo maravilhosamente, ele vai dizer, porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então não são os meus preceitos, não são as minhas escolhas, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu busco, mas é aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo busca, aquilo que é a vontade de Cristo que habita em mim. Por isso, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, este faço. Por quê? Porque muitas vezes eu deixo de seguir ao único Senhor e sigo a um desvio. Um desvio que vai atender o meu ego, vai massagear o meu ego, vai massagear o meu coração ferido, vai massagear a minha pessoa, vai me colocar em uma situação ou em uma condição que vai favorecer não a mim como filho de Deus, mas a mim como ser humano, como pessoa, como membro da sociedade. E a partir daí eu tenho dois senhores. Não necessariamente o segundo senhor seja uma pessoa. Às vezes é um desvio. Cuidado com o desvio. Cuidado com o segundo senhor. Cuidado com a outra porta. Cuidado com o outro caminho. Que o bom Deus possa nos abençoar e nos fortalecer na sua graça e na sua fé. E que nós possamos estar firmes diante dele. E que nós tenhamos força para negar a nós mesmos, para crucificar a nossa carne, para vencer as nossas concupiscências e, no fim, estar firme diante de Deus. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.